Caiu geral aqui, pessoal. Me desculpem. Eu não sei o que na verdade aconteceu. Vamos tentar voltar com o Elder. Tenho emoção. Se não, acho que agora vai. Ai, ai, ai. Vamos lá, vamos lá. Uma hora vai dar, pessoal. Tenham paciência. Espero que o Elder tenha também. O Elder tá convidado. Elder, você tá aí? Você tá aí, cara? Cadê você? Convidado. Fala, meu irmão. Eu tava tentando, já tinha pedido pra você aceitar aí. Obrigado. Cara, desculpa, caiu tudo aqui, troquei de celular, fiz o que eu pude. Acho que agora vai. Bom, Beleza. para não repetir muito mais, brigadão por você ter aceitado esse convite. E como eu falei, a grande maioria do público que assiste a gente é galera da academia, galera da pós-graduação. Então a gente vai falar de várias coisas aqui hoje, mas a primeira coisa que a gente sempre comenta para todo mundo que aparece aqui, você gastar uns 5 minutos, Helder, para você falar um pouco da sua carreira, o caminho que você trilhou para chegar até aqui. Antes, quando eu te apresentei, uma coisa que eu falei sobre você, que eu acho particularmente super legal, é que apesar de todo mundo te conhecer por essa coisa da bioinformática, do computador e tudo mais, você tem um know-how de imunologia fenomenal. Né? Então eu queria que você contasse aí o caminho que você trilhou até hoje e como que você foi parar onde você está hoje, que é Senior Researcher lá do Hospital Israelita Albert Einstein. Bom, bondade sua, hein, Jean? Na verdade, eu não sou tão imunologista quanto você, mas bom, a minha carreira foi assim. Desde o colégio, eu decidi que eu queria fazer, na época se chamava engenharia genética. Eu acho que ninguém mais usa esse termo, obviamente, mas era o termo da época. Que aí eu tinha que explicar o que era isso. E aí, o único jeito que eu tinha lido de aprender isso era com biologia. Aí eu fui fazer biologia, tive que aprender botânica, tudo aqueles negócios que eu não queria, mas foi até que interessante. Aí, depois da biologia, eu fui trabalhar com câncer, e lá a gente começou a fazer análise de microarrays que tinha acabado de começar no mundo, e a química era um dos poucos lugares do Brasil que tinha isso. Então, o título da minha Uhum. palestra, eu sempre falo isso com os que são pós-graduados, o título do meu projeto original era Identificação de marcadores moleculares de câncer de próstata. E terminou com caracterização e biogênese de RNA de codificadores longos. Então, ou seja, não tinha nada a ver com o projeto original. E o que aconteceu é que no meio do doutorado, a gente descobriu esses RNA codificadores longos, que também, de novo, ninguém conhecia naquela época, era uma aberração. Uhum. E aí era ou eu desistia da pós-graduação, porque tudo que a gente achou, na verdade, eram essas coisas aí que ninguém explicava, ou tinha que tentar caracterizar melhor isso aí. E aí o único jeito de fazer isso, galera, era ter que analisar dados públicos que tinham, na época, 6 milhões de sequências. Isso era um Sequência. mundo, 6 milhões. Hoje não é nada, mas na época era. Então, ou seja, já não dava para fazer no Excel. Aí eu tive que aprender a fazer Uhum. bioinformática. E aí foi quando eu pedi para os bioinformatas e aí eu aprendi como é que os bioinformatas lidam com as colaborações. Falou, oh, não tenho tempo para te ajudar. Aí, beleza. Então, como sou japonês, ficou mais fácil, aprendi sozinho. E aí, já nessa época, eu lembro que eu tinha duas propostas de pós-doutorado. Uma era ir para o Canadá, num grupo de bioinformática e RNA de codificadores longos. Ou seja, era exatamente o que eu já sabia fazer no doutorado. Ou ir para o Bali, para o Lendron, que era lá na Emory, trabalhar com imunologia, Memory. que eu só tinha visto na graduação. Aí eu fiquei lá naquela dúvida, ou eu me aprofundo mais, ou eu tento ir para uma nova área e abro um pouco a cabeça. Então, essa foi uma coisa que me consumiu bastante. Aí o cara lá nos Estados Unidos me pagou uma passagem só para ir lá fazer entrevista.
Aí eu lembro da entrevista dele, que ele falou assim, onde é que você se vê daqui a 5 anos? Aí eu falei, me vejo no Brasil. Aí ele fez assim, como assim no Brasil, pô? Você tá vindo pra cá, você pode ter a carreira aqui nos Estados Unidos. Eu falei, não, mas eu quero voltar ao Brasil. Ele falou, mas por quê? Aí eu contei pra ele uma balada de Réveillon no Brasil. Eu falei assim, uma bala, e assim, eu tava trabalhando que nem louco no doutorado, só queria ficar fim de semana, à noite, só fazia isso, né? E aí teve esse último Réveillon que eu falei que eu ia ficar trabalhando, aí o pessoal pagou minha ida para uma praia. Galera, era Paúba, um lugar maravilhoso, com todos os amigos da faculdade, tipo, meia-noite, fogos, tudo uma alegria. E aí eu narrei essa história para ele, eu falei assim, então, mano, daqui a 20 anos eu não vou lembrar do artigo na Nature que eu publicar, mas eu vou lembrar daquela noite. Então, eu quero voltar ao Brasil, porque é lá que vão ter as pessoas que eu gosto, minha família. Aí ele entendeu. Até hoje ele fala, você tem aquele negócio lá do Brasil quando eu encontro com ele. Então, ou seja, eu fui para lá já sabendo que eu ia voltar. E aí, quando eu cheguei lá, enfrentando a imunologia, nossa, já vou te falar que quando a pessoa entra no mundo da imunologia é uma coisa muito chata, cara. Porque você só fica vendo aqueles gates, aqueles flow cytometers. Eu falei, cara, a graça desses caras é ficar falando de marcadores, população X que tem CD4, CD. Eu falei, cara, que bosta, tem que ficar. Isso que é o interessante. Aí eu fui aprendendo, fazendo, né, bioinformática, vendo quais eram as partes moleculares envolvidas em cada tipo celular. Então, como eu tinha que interpretar os resultados, eu tive que ler muito sobre isso, então tive que fazer esse catch-up da imunologia na raça, porque senão não dá para publicar os artigos lá, porque não era só copiar e colar os resultados, né? Então foi meio que... Entendi. Foi meio que força bruta, Então, mas aí então, a parte forte da imuno que você caiu de cabeça mesmo foi quando você estava com ele lá na Emory. Foi só lá. Perfeito. Na verdade, a Karina Portolucci foi minha monitora da graduação na biologia, com a Regina sendo professora na minha graduação na imunologia. Mas aí, depois disso, eu não tinha mais visto nada. Então, Jean, foi uma parada que eu tive que aprender depois de velho. Mas confesso que hoje eu sou apaixonado, eu consigo ver além dos gates e dos flow cytometers plots lá que eu acho a coisa mais linda, porque está conectada com todo o resto, né? O lab de vocês mesmo, Neuroimundo. Então, eu acho que não tem como fugir, tem que abraçar e aprender cada vez mais. E aí foi isso que aconteceu. E aí, no final, quando eu voltei para o Brasil, eu pude juntar tudo isso, ou seja, a nova paixão da imunologia, com a bioinformática que eu aprendi no doutorado, e aí por isso que o laboratório é uma bagunça em termos de linha de pesquisa. A gente trabalha desde doença infecciosa até epidemiologia e câncer, porque eu acho que foi porque eu fiz essa escolha de sair da minha área de conforto, né, do doutorado e ir para um pós-doutorado que eu não sabia nada. E esse eu acho que é um bom conselho para vocês, pessoal. Não estou falando para vocês mudarem radicalmente de campo, mas usar esse momento para dar uma aproveitada e conhecer uma área nova, justamente para contribuir com coisas diferentes, eu acho que vale a pena. Eu concordo, imagina, concordo totalmente, Alder. A gente, ainda mais cientista, a gente tem que se sentir mesmo nunca pleno, né? Sempre se expondo a coisas novas para aumentar a nossa formação e tudo mais. E aí, já que você falou nessa coisa né, do desafio que para você foi a imunologia e tudo mais, vou aproveitar o gancho, já que, de novo, tem muito pós-graduando assim aqui hoje, né? E uma coisa que eu noto, e com certeza, talvez você note menos por causa do perfil do seu laboratório, mas há ainda uma dificuldade enorme para o pós-graduando hoje de laboratório, em essência, de bancada, que nem o meu, para duas coisas. Primeiro, para aceitar o fato de que hoje não dá mais para fazer ciência sem a informática, sem a bioinformática, né? Você vai ficar anos atrás do mundo real, né? E a primeira coisa é aceitar,
A segunda coisa que eu noto, Helder, é onde procurar as primeiras, os primeiros passos, caso ele aceite essa realidade, para onde ele vai, que caminho seguir nessas primeiras etapas de que, tá bom, beleza, eu vou ter que aprender um mínimo, né? E claro que eu já vou falar aqui que o teu site é fenomenal. Eu estava brincando aqui com o Sci70, só olhando a evolução das doenças neuropsiquiátricas porra, é fenomenal. Então eu queria que você falasse assim, Helder, dá para fazer ciência hoje de bancada sem um conhecimento mínimo de bioinformática? E o segundo é, qual a dica que você dá, onde que essa galera pode ir hoje começar a procurar para tentar engatinhar nessa realidade? Não, então, você fala que hoje não dá mais, parece que não dá mais para fazer ciência de bancada sem saber um pouco de bioinformática. Concordo. E hoje, no Lab Meeting do Lab, hoje eu percebi que você também não consegue fazer bioinformática sem um pouco de conhecimento de bancada. E eu vou te explicar por quê. Porque eu estava lá falando com a pós-graduanda e ela falando do projeto dela, e é uma super inteligente, nossa, ela manja muito, tanto que eu dei para ela um projeto extremamente ambicioso, que ela é de mestrado, mas o projeto é para lá de doutorado. Enfim, o que ela estava explicando lá do projeto era focando muito na parte técnica, e eu descobri isso na vida, assim, porque quando eu ia fazer bancas e perguntar para os alunos qual que é a sua tese, qual que é a sua pergunta científica para um bioinformática, né, alunos de bioinformática, quase todo mundo falava assim, minha tese é analisar os transcritomas de não sei o quê, ou analisar analisar o banco de dados, não sei o quê. As pessoas não conseguiam enxergar qual era a ciência que estava por trás, qual era a pergunta que estava lá, qual era o experimento que era necessário para você, de fato, olhar e responder, entendeu? Então, eu acho que é por isso que só bioinformática não é suficiente. Você tem que conseguir, talvez, mostrar para a pessoa que está lá no computador, entender como é que se faz um experimento, a dificuldade, por que é importante, o que ele quer descobrir. Então, eu acho que tem que ser os dois. Então, do mesmo jeito que você não consegue fazer uma tese experimental sem saber um pouco de bioinformática, também. Então, eu vou mandar uns alunos aí fazer uns estágios com você aí, já, para eles terem um pouco de... Por favor. Então, eu vejo que o fato de eu ter feito doutorado na bancada me ajudou bastante a entender um pouco do que é importante fazer na bioinformática. Não é só analisar por analisar ou saber rodar um programa, né? É saber você ver onde é que está a ciência ali que você tem que usar bioinformática como ferramenta. Então, é só uma ferramenta. É igual saber pipetar. Então, ela sozinha não é a ciência. Então, acho que essa é a mensagem. Vê se eu estou errado. Eu pergunto, assina embaixo, Helder. E vê se você concorda comigo também, assim, ó. Me considero um ignorante, né, nesse mundo, né? Claro, eu sigo você, algumas coisas. Agora, a gente tem um bioinformático no laboratório, que é o Patrick, que é pós-doc, que você sabe, que ele manja muito. Tem o Brendo, que é aluno de mestrado, também está engatinhando, mas sabe muita coisa. Porque, claro, que é uma coisa extremamente necessária e somando isso tudo, o laboratório vai muito bem. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, você concorda que essa questão de saber um pouco da ciência é que a bioinformática ela não sabe filtrar o ruído, né? Mas a ciência você sabe filtrar o ruído, né? Você sabe dizer o que é um paper bom, o que não é um paper bom, né? Existem métodos matemáticos de você detectar ruídos, né? Mas obviamente ainda existe um pouco de intuição, um pouco de sabedoria que você não consegue treinar uma máquina para fazer, né? Então, a gente, quando lê um artigo, a gente sabe que, não confio nesse grupo, porque ele publica coisas erradas, eu conheço essa pessoa, esse número de amostras é baixo para uma coisa que eu sei que não dá para você tirar essa conclusão. Obviamente, para um computador, ele não tem como saber. Óbvio que se você conseguir passar todos esses parâmetros para o computador, ele conseguiria fazer o mesmo filtro que você faz, só que, obviamente, a gente não está nesse nível ainda, entendeu? Então, de fato, o ser humano ainda é melhor para fazer ciência do que as máquinas que são boas para fazer uma tarefa só. Então, cientistas ainda têm um emprego garantido nesse mundo da inteligência artificial porque a gente consegue justamente cruzar as informações, pegar aquela coisa do passado, aquela tarefa, fazer outras tarefas, enquanto que uma máquina ela é treinada para fazer bem uma coisa só, né? E se você conseguir passar tudo isso para
essa máquina fazer uma coisa só, ela vai fazer melhor que você, com certeza. Mas ainda não faz na ponta científica. E aí, você falou como é que você começa, então, a fazer bioinformática. Isso. E é o que eu falei. A bioinformática é igual a você aprender a pipetar. É uma ferramenta, assim. É impressionante, mas é só isso. Então, como é que você aprende a pipetar? Como é que você aprende a rodar um protocolo de fazer mini prep, por exemplo? Bom, você pode ler o manual lá, o protocolo, e ver, tá, usa o microlitro aqui, depois chacoalha assim. Mas você concorda que você pode ler fazendo ar, fazendo na água, mas você não vai aprender de fato. Você não vai lembrar na hora que você tiver que fazer. Então você só aprende quando você está ali. Pô, no meu projeto de doutorado eu tenho que fazer essa extração de plasmídio, vou ter que fazer esse PCR, e aí você vai lá e faz o protocolo, você erra um monte. Então é assim que você aprende na bancada. E é assim que você aprende com a bioinformática. Então, ou seja, não adianta você achar que eu vou fazer um curso aqui de bioinformática que eu vou aprender. É igualzinho você ler um protocolo sem você precisar daquele experimento. Então, você não vai lembrar, você pode até saber ler, entender o que está acontecendo ali, mas não vai fazer a menor diferença para você. Então, a bioinformática, você só vai aprendendo do mesmo jeito que você aprende na bancada, fazendo o negócio. Então, e aí você fala, pô, mas como é que eu vou fazer do nada, do zero? Mesma coisa, como é que você já ensina o pessoal a fazer fecal EPAC, fazer a galera extrair PBMC, por exemplo? Você vai ter que dar umas amostras lá, obviamente não que vão comprometer que são amostras raras, mas vai ter que ser o sangue de algum aluno lá que alguém vai ter que ficar treinando lá, fazer a extração, não é? Não é assim? E aí a pessoa erra, esqueceu E é a mesma coisa. Então, como é que a gente treina alguém para fazer informática lá? A gente passa tarefas que a pessoa vai ter que usar conhecimentos, aprender sozinho e tocando. Então, a mesma coisa para um laboratório de imunologia, por exemplo, que quer treinar alguém de informática. Não adianta você chegar para o carinha, para o seu aluno, e falar assim, não, faz aí uns cursos de Python, de R, eu pago para vocês. Ele pode até fazer, vai dar certo lá o curso, mas não vai aprender. Então, é aquilo que eu estou postergando, já que eu tenho que fazer, que é aquele curso para docentes, cara, para pesquisadores. Porque o que eu quero Estou esperando avidamente. O que eu queria tentar ensinar é como você motiva o aluno com problemas reais do laboratório, a ele aprender a fazer bioinformática que seja útil para ele, obviamente, e para o laboratório que ele está, né? Então, obviamente, se o chefe fala assim, analisa esses 500 mil genomas aqui de pessoas que têm diabetes, o cara vai ficar perdido, vai ficar frustrado e vai desistir. Agora, se ele conseguisse falar assim, olha, não é assim que você come. Se o seu objetivo final é fazer análise de WOS de 10 mil pessoas, você não começa já pedindo para ele fazer isso. Você começa pedindo fazer, olha, pega aqui uma sequência de DNA, encontra esse motivo, depois você faz uma comparação aqui genômica desse trecho. Então você vai pedindo tarefinhas que vai treinando o menino, ele vai vendo que está funcionando até ele chegar nesse nível, entendeu? O problema é que o orientador geralmente não sabe quais são as etapas que ele tem que ir pedindo pro aluno até chegar lá, entendeu? Então, acho que seria legal se a gente conseguisse treinar os professores, os pesquisadores, nessas etapas, assim, e mostrando caminhos que são possíveis para os alunos, que vão manter ele motivado, ele vai ver onde que ele quer chegar, e aí ele vai aprendendo exatamente o que ele precisa. Porque não adianta você fazer um curso maravilhoso, que a pessoa consegue copiar e colar e mostrar aquele gráfico lindo, que não vai funcionar. Vai ser igual chegar num curso de pipetar, mostra lá, bota loading buffer, vê a banda bonitinha, que aquilo tudo é. Mas aí aquilo não te faz um cientista experimental. Entendeu? Então é meio frustrante essa resposta, mas na prática eu vi que é assim que realmente funciona. Que funciona mesmo. Então, de certa forma, o que você está falando, eu entendo o que você está falando, o Helder, porque apesar de não entender lufas de programação nem nada, mas faz todo sentido você falar que você só vai conseguir avaliar se está funcionando o negócio se você tiver um readout e você conseguir chegar nesse readout. Sei lá, então você analisa ali uma quantidade de dados, faz uma pergunta científica qualquer e vê se isso está acontecendo. Para o nosso laboratório, Helder, e aí uma sugestão que eu dou assim, para a galera que tem um poder, digamos assim, ou que tem uma relação legal com os orientadores, né, Helder? Contratar alguém para o laboratório. Então, a gente fez isso, eu contratei um pós-doc que sabe informática, entendeu? Então, ele chega, a gente faz as perguntas biológicas
Isso é uma coisa que eu acho que é fenomenal, assim, e também falo para os pós-graduandos. Pô, você não precisa saber, mas se você sabe fazer as perguntas biológicas, né? Você tiver alguém para te ajudar, ou você aprender a fazer você vai economizar dinheiro, você concorda? Porque você não vai fazer o experimento que alguém já fez. Você vai saber todo o pulo do gato, porque já tem datasets publicados e depositados no mundo inteiro, se a tua hipótese é real ou se não é. E, de repente, essa é uma forma de você mirar, digamos assim, ser mais preciso numa hipótese que você levantou, né? Jean, funciona super bem isso aí. Então é igual. Se você tem lá no seu projeto, você precisa fazer proteômica. Você não precisa aprender toda a espectrometria de massa, fazer aquilo tudo. Você tem um técnico lá que vai operar a máquina que vai fazer a mesma coisa. Se você tiver uma análise complexa de informática, você quer fazer rápida e não vai ter tempo de ensinar alguém, obviamente, contratar um pós-doc que vai ajudar, auxiliar todo mundo lá a fazer análise, funciona. Que era exatamente o porquê que deu certo lá na Emory, lá quando eu fui para os Estados Unidos. Porque eu era aquele bioinformata no meio de um monte de imunologistas. Então, todos os projetos passavam por mim e eu pude aprender muito porque eu comecei a ver as perguntas que eram interessantes para imunologistas lá. E eu fiquei aterrorizado, porque meu treinamento era em biologia molecular, então para mim se era 1 microlitro a 1 microlitro, assim. E eu via lá os imunologistas lá, não, bota mais um pouquinho aqui, ó, isso aqui. Fazendo as coisas tudo, tá misturando. Aí a minha bancada era de RNA free, então era toda limpa, não sei o que, set de pipeta, só isso. Aí eu via lá o Sudir chegando, botando a mão, aí pegando, não sei o que. Eu falei, Sudir, tira a mão. Eu era o cara chato lá do laboratório. Acho que deu certo, foi. E aí depois a gente contratou mais 2 bioinformáticos lá no laboratório, só que não deram certo já, porque eles eram somente computeiros e matemáticos. Então, Entendi. eles frustravam o chefe, porque eles só queriam saber dos números e não se interessavam pela biologia. Então era aquilo, se o p-value dava 0,052, ele falava, não quero nem olhar esse gene, não quero nem ver se pode ser alguma coisa aqui, porque... E aí o Bali não conseguia conversar com eles, porque ele falava, cara, porque esses caras não estão entendendo que eu quero mostrar, o que eu quero ver. E aí é isso que eu vejo com a dificuldade também quando você monta um laboratório ciclo só de bioinformática. Né? Como é que você consegue passar o que é de fato interessante para os alunos e não só rodar um monte de programa, né? E essa hora nessa hora que você vai separar a matemática da biologia, né? Você vai falar assim, ó, apesar de não ter havido ali uma grande diferença matemática, mas você encontra um paper aqui, um paper lá, você vê que é um paper interessante, porque existem outras coisas, né, também nesse mundo, né? O Helder, posso estar enganado, mas, por exemplo, né? A bioinformática ela é maravilhosa, com certeza ela é, né? Só que ela ainda, por exemplo, está muito ainda restrita a análises basicamente de expressão gênica ou de transcriptômica ou mesmo de RNAs não codificantes, seja longos, não longos, enfim. Agora a gente tem a proteômica em bulk, que você também pode usar ela como ferramenta, né? Mas o Daniel, por exemplo, que já esteve aqui, a gente teve uma discussão sobre quando que a gente vai chegar na single cell proteomics, né? Então, imagina chegar num dia que a gente vai juntar single cell proteomics com single cell RNA sequence e a bioinformática de vocês. Aí, realmente, eu acho que a tríade vai estar completa e talvez aí você vai poder fazer qualquer pergunta e, sei lá, acho que o céu é o limite, né? Então, já existem técnicas, Jean, que você consegue fazer numa single cell transcriptômica, epigenética e que você consegue ver a acessibilidade e proteômica mais ou menos que a ver com marcadores, né? Então você usa anticorpos que estão ligados a óligos e aí depois você sequencia aquele óligo lá como se fosse o nível da proteína. Então você mede a proteína através do sequenciamento. As outras é a utilização do anticorpo a algumas proteínas. Então as tecnologias já estão chegando lá. E em breve vai ser isso espacialmente. Então, obviamente, em termos de resolução, de quantidade, isso só vai aumentar. Mas eu acho que o pulo do gato não vai ser a tecnologia que vai aumentando a nossa capacidade de ler coisas e medir coisas. Eu acho que o pulo do gato vai ser quando a gente começar realmente tentar
integrar e entender isso aí. É que nem sequenciamento de genoma humano, assim. Todo mundo ficou lá Sim. ansioso, meu Deus, a gente tem que sequenciar o genoma, 3,2 bilhões de letrinhas. Terminou e aí falou, tá, e aí, o que a gente faz com esse monte E de agora? letrinhas aí? Exatamente. Ah, e agora vamos começar a anotar os elementos funcionais. Aí virou o projeto Encode, aí fica lá, tá, e agora? O que a gente faz? Entendeu? Então é a mesma coisa. Vai surgir uma tecnologia nova, e agora? Qual que é o próximo passo? Então, por isso que cada vez mais eu quero voltar às raízes experimentais, no sentido de que se a gente ficar focando só em medir mais coisa, mais bioinformática, mais não sei o que, você vai perder a essência da ciência, que é você interpretar e tirar hipóteses e insights que são legais ali. E é isso que você não consegue um programa de computador que faça isso. E só consegue com pós-graduação, com conversa, muito café com os amigos discutindo, lendo paper. Não tem outro jeito. Então é isso que as pessoas estão esquecendo. Estão focando ah, não, minha tese está salva porque eu vou fazer single cell de leishmania. Tipo, em vez de pensar no que ele realmente quer entender por que a leishmaniose causa isso, desse jeito, e aí eu vou ter que usar esse dataset para poder enxergar essa minha hipótese que eu vou ter. Entendeu? Então, eu acho que o foco está um pouquinho errado. E eu posso falar meio que isso porque eu já estou desse lado tipo, já não me seduzo mais por mais dados, mais moléculas. O que me seduz, na verdade, é os insights, as hipóteses que vão surgindo. É isso que me maravilha, na verdade. Legal. Eu lembro você fazendo uma chamada, um vídeo, aquele ainda que você me botou para ficar fazendo as brincadeirinhas, que você estava dando um dos cursos que você deu de bioinformática para nós lá, ainda você falou, você citou o Brenner, que a gente nada num mar de dados e se afogando em informação. Acho que é perfeita essa observação. A gente realmente... Cara, eu acho fantástico você estar falando isso, porque assim, ó, hoje, para você publicar no jornal grande, hoje no jornal médio grande, né, é fato que sempre vai ter ou um bulk RNA sequencing ou vai ter o single cell RNA sequencing, certo? E eu vou falar, até eu faço isso e vou continuar fazendo, lógico. Só que quando você pega aquele dado, você pega lá, você vê uma matriz enorme, com 4, 10 colunas, 5 grupo controle, 5 grupo infectado, aí você tem lá uma lista enorme de genes, aí sai lá um string de interação, aí você fala, nossa, lindo, né? Salta aos olhos, você fala, cara, olha que lindo esse gráfico, mas e a relevância biológica, né? Parodiando até o Oded lá do Twitter, que você fala, what's the physiological relevance? Daquilo tudo que os caras fizeram, ele vai terminar. E aí os caras, a diferença de um grande paper é realmente que eles vão pegar disso tudo 2 genes, ou um gene que seja, ele vai validar, ele vai fazer um knockout e vai falar, tá aqui, ó, beleza. Agora a nossa hipótese realmente ela tá robusta. A gente voltou para o sistema biológico e falou, ó, essa ideia funcionou, a nossa hipótese procede, né? Eu acho que isso é uma loucura que está acontecendo, mas são as etapas de transição da ciência ou da tecnologia, né? O que você acha? Não, eu concordo 100%. Na verdade, eu acho que eu estou interessado em ver como é que vai ser os cientistas olhando para trás daqui a 50 anos, se o mundo ainda existir, né? Pensando, caraca, olha só, naquela época lá, para você publicar na Nature, você tinha que fazer esse tipo de coisa, né? Na verdade, agora você até me deu uma ideia de um projeto, assim, tentar ver se no passado essas grandes tecnologias, a grande tecnologia, por exemplo, a descoberta do microscópio, as coisas mudavam totalmente o que era publicado na época, né? Então imagina a primeira vez que surgiu o microscópio, todo mundo tinha que ter um microscópio de Hooke lá para poder mostrar que as células e outras coisas, né? Então deve ser isso que você falou, né? A tecnologia vira aquele hype, todo mundo acha que aquilo por si só é suficiente para fazer ciência, mas na verdade é força bruta e dinheiro. Você meio que Dinheiro. mostra que você tem dinheiro para gastar, fez lá um negócio, mas você pensou muito pouco sobre aquilo, né? Aquela coisa. É que agora não recebo com tanta frequência, mas quando eu estava lá nos Estados Unidos, eu recebia, porque o chefão recebe lá os artigos da Nature, da Science para revisar, manda para os pós-docs, e é os pós-docs que dão os pareceres. Sim. Várias vezes, assim, você via que houve essa preguiça intelectual da pessoa achar que, não, eu peguei um conjunto de amostras,
fiz um monte de single cell da vida lá, transcriptômetro, não sei o que, e acho que isso é suficiente. Aí mandava para uma Nature Science da vida, nossa, aí eu meti um pau, assim, falava, olha, cadê o que você aprende com esse negócio aqui? E aí você começa a questionar várias coisas que o editor fala, realmente... Então, depende de um revisor que já consiga enxergar isso aí e não seja seduzido por isso, né? Só por figuras bonitinhas e um monte de dados. E eu acho que em breve as pessoas já vão despertar para isso. Assim. As pessoas que não são bioinformáticas já estão percebendo um pouco que é um joguinho, que não é isso que é o que importa. E a gente sabe disso, que, por exemplo, quando teve Covid, houve mais de 50 artigos de transcriptômica. A gente baixou todos eles. A gente começou a reanalisar tudo, a gente vai criar um Atlas agora, porque justamente cada artigo falava uma assinatura diferente, uma coisa diferente. Então a gente falou, pô, mas o que a gente pode confiar aqui? O que você realmente aprende que é sólido, que você consegue ver em vários tecidos ou em várias populações diferentes? Então, esse projeto vai virar isso. Mas basicamente porque na época os autores não têm muita escolha, né? O cara fez lá na Tailândia, pegou aqueles pacientes, fez o bulk RNA-seq e publicou. Agora, na época ele não tinha muita coisa para comparar, muita coisa para olhar, então ele falou assim, olha, tá aqui. Então, só que na época do genoma, de sequenciamento de genoma, você lembra que a Nature agora sequenciou a galinha, agora sequenciou o sapo, sequenciou o boi. Aí os primeiros grandes animais eram tudo capa da Nature da Science. Aí depois não era mais suficiente. Não era mais suficiente você sequenciar um organismo legal para virar capa de uma revista grande. Você tinha que sequenciar agora 500 genomas diferentes, fazer... Então, o sarrafo foi ficando maior para sequenciamento de genoma. Então, hoje as pessoas já percebiam que, você não precisa escrever um artigo, enrolar com 8 figuras um artigo da Nature só para poder falar de um genoma que, na verdade, nada mais é do que a sequência ali que você está descrevendo e botando as coisas. Então, a crítica é essa. O que é um estudo descritivo que só está descrevendo exatamente o que foi medido ou sequenciado e o que é um estudo científico que a pessoa tinha uma hipótese, conseguiu responder pensando no experimento, entendeu? Então, eu acho que é bem isso. Na área do sequenciamento, por exemplo, já virou report. Então, já existem revistas e locais que você fala assim, olha, você não precisa nem escrever sobre ciência, já só publica seu genoma aqui, você ganha lá uma citação e você fez seu trabalho, você já contribuiu com a ciência. E eu acho que tinha que acontecer a mesma coisa com os ômicas da vida. Então, beleza, você tem um acorte legal, você fez um transcriptômico, você está com preguiça de validar ou pensar numa hipótese, não sei o quê, você só quer descrever isso aí? Tá bom, então você publica numa revista aqui. Deposita. Você deposita, descreve minimamente o que foi feito e você vai continuar contribuindo. Você contribui com dados, né? E a sua análise. Agora, entendeu? Então, eu acho que tem que conseguir distinguir isso aí. O que é a ciência que tem a ver com hipóteses, mesmo com bioinformática e dados públicos. Você participou do artigo do César, da Journal of Leukocyte Biology. Aquilo lá foi só dado público, só sem gastar nenhum tostão, mas aquilo foi pura ciência. Por quê? Porque a gente fez uma análise, aí teve uma hipótese, aí pensou um outro dataset para responder aquela hipótese. Sim. Aí foi responder aquilo, surgiu uma outra dúvida, e a gente pegou um outro. Então ele foi fazendo isso exatamente como um cientista faria, só que sem gastar dinheiro. Mas seria exatamente. Eu acho que é esse tipo de diferença entre você só descrever e você realmente. E é por isso, Jean, que meus amigos têm que ser a galera da bancada, cara, porque é aí que eu aprendo, é aí que eu vejo o que é o problema que é interessante, assim. Porque se ficar só para ficar falando com outros lá, que programa que você usou, então você não tá... Eu compreendo totalmente. Mas isso que é o legal, né? Somar força aí, chegar nas perguntas e tudo mais, e ver o que acontece. E eu acho super legal você estar falando isso, principalmente uma coisa que eu noto nos pós-graduandos, assim, o Helder, tem uma galera muito jovem e muito fera e muito entusiasta dessa história toda, sabe? E assim como você está falando dos PIs e tudo mais, eu vejo neles, assim, é uma galera que ainda faz bancada, beleza, mas assim, tá, né? Faz bancada, mas o olho tá no dataset, o olho tá na análise e tal. Então, às vezes, os caras apresentam resultados onde para ele um PCR em tempo real, né, ou um qPCR, é tudo. E você fala, poxa, mas, né,
entre um RNA e uma função biológica, você tem um universo acontecendo, né? Então, eu acho que isso que é legal que você está falando. Tem que construir um conhecimento que é e dentro disso, né, é o conhecimento básico, seja de biologia celular, seja de imunologia, né? Existe um planeta entre o NF-κB chegar no núcleo e o TNF-alfa matar uma célula-alvo, né? Então, deixa eu falar uma coisa que tem a ver com isso, na verdade. É muito difícil você explicar, por exemplo, para uma pessoa que não é cientista, a alegria que dá, por exemplo, quando você vê a banda do PCR que você queria estar lá na altura que você quer, ou você vê lá no seu gate, lá aquela população desaparecendo ou aparecendo lá na simetria de fluxo. Aquilo lá que você fica naquela expectativa, olhando lá o negócio, aqueles 3 segundinhos que demora para o negócio iluminar e você vê e fala, caraca, esse negócio. Aquele é como se fosse um gol do seu time. Então, o que motivava quando eu estava na bancada não era o experimento em si, tem que ficar fazendo 500 mil real-time PCR, ou fazendo isso aqui. Não era o esforço, era a recompensa fisiológica lá dos neurotransmissores. Me falou, nossa, que legal, o negócio deu certo. Minha hipótese está dando certo, eu estou chegando lá. E é a mesma coisa que a bioinformática. Então, acho que quando você faz um programa que o negócio dá certo e pô, você vê o negócio funcionando, cara, dá aquela mesma adrenalina, aquela mesma serotonina, felicidade da bancada. E o cara da bancada lá que está interessado no resultado, né, em responder as perguntas deles, cara, eu acho que para ele não importa se é fazendo flow cytometry ou se é fazendo um programa em Python. Assim, ele vai continuar tendo aquela excitação de ver o negócio funcionando. Então, eu acho que não tem muito a ver nem com a inteligência do aluno. Eu acho que é você filtrar aquele aluno que cara, tá sangue nos olhos pro resultado. Não importa que técnica você vai usar. Se é uma técnica de bancada ou se é uma técnica de bioinformática. O que vai dar aquela animação nele é esse. E são essas pessoas que se animam desse jeito que eu acho que vão se tornar os melhores cientistas. Bom cientista. Porque é aquela coisa que você não consegue ensinar alguém. A pessoa tem que sentir o negócio, tem que sentir a empolgação. Tem. Obviamente, às vezes, a pessoa está num projeto que ela não gosta. Assim, eu já estive tocando um projeto que eu não gosto, ainda bem que eu percebi a tempo e pedi para sair e troquei de coisa, porque aí realmente você se sente miserável fazendo ciência. Mas legal você ter essa sensibilidade, eu acho que isso é fundamental, eu concordo com você totalmente. Nossa, é uma tortura se você tiver que fazer um projeto que você não quer. Aí é a mesma coisa com meus alunos. Assim, quando eu vejo que o cara tá fazendo o negócio, mas não tá empolgado, feliz, lá na reunião ele não tá com o mesmo brilho nos olhos, cara, então vamos trocar, porque se você não tá interessado nisso aí, ninguém vai estar. Você que tem que estar. É por isso que eu falo. A importância é você conseguir mostrar para ele a importância biológica, não o desafio computacional que ele vai ter que enfrentar. Isso aí é mais fácil de todos ensinar alguém a programar. O difícil é você... E eu falo isso assim, fica parecendo besteira, mas o Murilo da Unicamp, por exemplo, meu amigo da graduação, eu lembro que uma vez ele estava lá pedindo uma colaboração, ele mostrou um Excel que ele fez lá. Cara, Jean, ele escreveu o programa inteiro com uma fórmula de Excel dentro de uma célulazinha, igual if, não sei o que. Eu falei, cara, Murilo, isso aqui é programação, cara. Você sabe bioinformática. A única coisa que você está fazendo é usando a linguagem que não é apropriada. Mas isso é exatamente a lógica de programação que você precisa para fazer. Então, eu fiquei tentando convencer ele a isso. Então, eu vejo que tem gente que acha que não tem facilidade para informática, mas tem sim, porque a única coisa que precisa aprender é a gramática, o resto é fácil. E tem gente que é o oposto, assim, que gosta da importância, mas, cara, não leva jeito, porque, na verdade, de fato, algumas línguas, por exemplo, que a gente tem mais facilidade de aprender do que outras, e é a mesma coisa que programação. Às vezes você, cara, não entende como é que o computador conversa, então... Trabalha. Aí tem... E aí, por isso que quando a pessoa vai entrar no laboratório, eu meio que dou uns 5 exercícios para ela ver como é que, se ela gosta de ir atrás, se ela tem aquela empolgação. E aí eu uso como critério para separar quem tem sangue nos olhos e aprende sozinho, porque bioinformática aprende sozinho. Entendi. Ó, só para falar para você, ó, super legal aqui, tem um monte de gente assistindo a gente, super legal, a galera comentando e acenando. E uma galera aí que a gente curte muito aí assistindo, tá o Maurício Nogueira, mandou aí um oi.
O Henricão tá aí também, e o Pedro aí acabou de entrar também. Pedro já Cara, que participou, o saudade. Henrique tá na fila. Oi? Pô, pessoal, que saudade de vocês, hein? Pois Tinha é, que estar todo mundo só lá. galera fera. É. Show de Pô, o bola. Pedro, por exemplo, começou a organizar um negócio na praia, na SBI, ia ser na praia, lá no Nordeste. Eu já estava lá desde uns 2 anos atrás. Pô, beleza, show de conversa. Mas São Paulo vai ser legal, vai ser bom ver vocês aí. Pelo menos todo mundo vai se encontrar. Não, certeza, é o que importa. O Ander, seguindo nesse raciocínio da questão biológica matemática, do input do cientista com as perguntas, hipóteses, mesmo linha de raciocínio que a gente já tá discutindo, como um ignorante que eu sou, existe uma coisa no mundo hoje que é a tal da Artificial Intelligence, né? É uma coisa que há alguns anos já está no mainstream. Há documentários no Netflix, que inclusive eu assisti, há documentários no YouTube. Elon Musk já deu entrevistas sobre isso, falando que se preocupa com isso. Stephen Hawking, no passado, falou que seria o fim da civilização, a inteligência artificial. Então, para você, eu quero saber duas coisas. Uma é no nosso contexto científico mesmo. O AI vai um dia chegar numa sofisticação tamanha que a pergunta de nós, meros mortais de carne e osso, vai ser descartável? Segunda pergunta, vivemos numa Matrix? Caraca, cara, pô, cadê a cerveja no momento desse aí, hein, Jean? Que isso? Eu adoraria ficar só falando disso aí, cara, na verdade. Mas, bom, vamos lá. Inteligência artificial, de fato, me preocupa. No sentido de que, por exemplo, você vê que agora existe a deepfake. Você consegue pegar uma pessoa, cara, e fazer um vídeo da pessoa fazendo o que você quiser com ela. Então você consegue, na Sim. verdade, criar coisas que são realmente impressionantes, que engana qualquer um. Então, como é que eu falei? Como eu falei, assim, para tarefas simples, tarefas simples que eu digo, tarefas definidas, as máquinas vão ser sempre melhores que os seres humanos. Então, essa inteligência aí já está esperando a gente de monte. Quando chegar no Sim. novo nível de inteligência, que é quando ela começa a integrar tarefas e começa a pensar sozinha, aí isso aí vai ser uma hora que... É que nem aquela história das duas máquinas conversando entre si, que depois elas viram que a linguagem que está sendo usada é obsoleta. Ela podia otimizar aquilo lá de um jeito que o ser humano nem entende, mas que é muito mais prático para elas conversarem do que a conversa que a gente usa, as palavras redundantes, um monte de coisas que são idiotas. Então, se isso vai substituir a ciência, eu acho que vai. Como qualquer coisa. Se você for ver música, você que gosta de música, você consegue agora criar, cara, sons, músicas maravilhosas com inteligência artificial. Você, do zero, assim, uma coisa que você Sim. bota umas coisas e o negócio cria para você. E aí, isso é horrível, né? Porque você vendo um quadro maravilhoso que foi pintado por uma máquina, não te dá uma menor emoção de quando você vê um quadro que você sabe que foi uma pessoa que estava lá pintando, um cara que foi aprendendo a tocar daquele jeito, né? Então, Tem uma história por trás. Exato. Então, o produto em si, eu acho que já vai ser melhor do que o que qualquer ser humano vai poder fazer. Só que a gente ainda tem aquele lado de, pô, isso aqui foi feito, tá maravilhoso, mas foi feito por uma máquina. Isso aqui é maravilhoso e eu sei que foi um ser humano que está por trás. Ciência, se você for ver, já existem jeitos, por exemplo, de escrever textos. Você bota lá algumas palavras e ele já escreve texto para você. Cara, imagina que maravilha você poder escrever introduções e discussões de artigos com isso. Então, só bota lá os contextos e o negócio já escreve para você. Porque quantas vezes você tem que ficar escrevendo você lá de Zika, Zika, não sei o que. Tem que mudar 15 vezes a mesma frase para você poder escrever 15 papers, porque você não pode usar o mesmo. Mas, na verdade, aquilo lá a inteligência artificial já faz. Então, existem escrever artigos, eu acho que já vai ser ajudado bastante por inteligência artificial. E, de novo, não é a mesma coisa de você ver aquele artigo e você falar, cara, isso aqui é uma poesia, cara. Foi escrito por um ser humano, tá lindo. E aquela foi escrito por uma máquina que eu acho que em breve, daqui a uns 3, 4 anos, já vão começar a ser usado para... Ah, com certeza, já. Isso aí já tem gente, já tem máquinas, computadores escrevendo artigos descritivos que você quase não consegue distinguir, cara. Para um artigo científico que é um linguajar técnico, é mais fácil ainda, cara. Se você adaptar isso para fazer isso. Por resultado, que é justamente a coisa nova do negócio, você vai precisar
ser humano ir lá e descrever o que está acontecendo, né? Porque aquilo é difícil você treinar uma. Cara, para introdução, você pode assim, ó, escreve aí sobre epidemiologia de dengue, não sei o que, número de mortes, sintomas, o bichinho já vai escrever para você. Anota aí. Então, obviamente, quando a gente chegar num nível de suficiente para a máquina conseguir entender o que é um padrão na mente do cientista para ele fazer uma hipótese e aí pensar numa pergunta científica, aí eu acho que vai ser substituído. Já tem um exemplo desse, por exemplo, em ciências de materiais. Eles pegaram lá todos os artigos de uma área específica de ciências de materiais, usaram uma máquina para prever qual que ia ser o próximo material que ia ser descoberto. Aí eles viram que exatamente a predição batia, entendeu? Então, ou seja, eles conseguiam prever qual que ia ser a próxima pesquisa que deveria ser feita, qual que deveria ser o próximo material. E eles conseguiram mostrar isso. Então, sim, eu acho que isso vai acontecer, mas eu acho que ainda o pessoal que está assistindo que é pós-graduando ainda vai defender ainda antes de ver isso aí. Então, pode esquecer que vocês ainda vão ter emprego por alguns anos, mas não vai ter como fugir disso. Ufa. Você acha que hoje a Neuralink, por exemplo, vai implantar um chipzinho aqui na minha cabeça, eu vou conseguir analisar os resultados do meu laboratório e vou pensar a discussão e de repente a discussão está escrita? Não, o problema, Jean, é que quando a gente chegar nesse nível, você não precisa mais nem de ser humano. O ser humano vai ser um intermediário ali que só atrapalha. É aquilo que eu falei. Imaginem duas máquinas conversando e um ser humano tentando entender. As duas máquinas falam assim, cara, para que eu preciso traduzir isso para você? Eu estou falando rápido. Então meio que vai chegar nisso. É horrível ter que pensar assim, ainda mais que eu tenho um filho recém-nascido que vai ter que crescer num mundo desse aí. Mas aí voltando para a Matrix, né? Se a gente vive na Matrix, cara, isso é uma parada que eu fico pirando várias vezes, assim. E não dá pra gente descobrir, né? Tipo, pelo menos não existe um jeito de você testar. Se a gente está rodando uma simulação, por exemplo, se a gente chegar num nível de computação, que eu acho que dá para chegar, a gente conseguir simular coisas como se fosse a vida ser humana, as decisões e aí, por que não? Se a gente chegar nesse nível de chegar próximo a fazer uma simulação, por que a gente não pode pensar que alguém já teve essa ideia e a gente está justamente numa simulação, né? O fato é que se a gente tiver, cara, eu sou muito feliz ao adolescente que está rodando a programação, porque o programa que eles fizeram para mim tá legal. Eu tenho... tá legal, então espero que ele não tire a tomada antes da hora, mas eu acho que pra gente mesmo vai fazer diferença, né? Pode crer. Eu acho essa discussão fantástica também. Que pena que a gente não está aí tomando uma cervejinha numa mesa de boteco, porque isso vai longe, longe. E eu lembro, não deixa de ser... Os velhos que estão aqui talvez tenham assistido o filme 13º Andar, Cidade das Sombras, que é muito antes de Matrix, na verdade. Cara, que coisa louca aquilo lá. Então, eu acho que tá até no Netflix aberto agora, isso aí, mas era exatamente isso aí que... Mas, desculpa te interromper, mas tem um filminho que é infantil, na verdade, que eu acho fenomenal, velho. Que é o Wall-E. Cara, o Wall-E, velho. Ele é bom. Fenomenal, né? Ele não chegou ainda nessa substituição do ser humano, mas, pô, os caras não levantavam mais lugar nenhum. Os caras vivem, né, com uma tela. O filme ainda é tão antigo que não era nem um óculos 3D, era uma tela, né? E a cadeirinha ficava voando para lá, para cá, enquanto eles estavam no espaço, esperando que a Terra um dia melhorasse, né? Bom, a gente está hoje com 50% de sobrepeso nos Estados Unidos, uma crise mundial de sedentarismo, aterosclerose, acidente vascular cerebral. Os caras talvez não estejam tão errados, né? Os caras talvez não estejam tão errados. Exato. E é uma pena, né? Porque agora... Que você tem filho que você fica pensando, né, no mundo que vai ficar lá. Com certeza. Helder, a gente está quase no finalzinho, eu vou pedir a liberdade de passar um pouquinho, porque eu quero ouvir de você uma coisa, que tem a ver com o seu trabalho, que a gente discutiu ideias e ciências e tudo mais. Eu queria que você falasse duas coisas, porque você tem um currículo, fenomenal. Só em 2022 eu vi que foram já 6 papers, né? Então fica difícil pontuar alguns para a gente discutir. E eu escolhi um que eu acho que é muito legal e eu queria fazer 2 perguntas. E para quem está assistindo a gente, eu queria que você falasse
o que é Systems Vaccinology, qual é a racional para trabalhar em cima desse tipo de approach, e claro, para você falar um pouco do seu trabalho lindíssimo da Nature Immunology, que foi o trabalho que usou esse approach, que é totalmente reverse, que eu acho fenomenal. Ninguém melhor para falar dele do que você mesmo. Bom, o Systems Vaccinology tem a ver com aquilo que a gente estava falando no começo, assim, da interpretação, por exemplo. Nós, cientistas, a gente é treinado para ser reducionista, né? Então, a gente consegue... a gente tenta entender as coisas, reduzindo as coisas em partes, fala assim, pô, beleza, se eu entender como é que as partezinhas aqui, cada uma das partes funciona, eu vou conseguir entender o todo, né? Então, mesma coisa, eu sou imunologista, eu quero entender direitinho como é que funciona a diferenciação da célula B para começar a virar um plasmoblasto, depois virar memória. Aí depois de um outro lá, não, eu quero saber como é que é TH17, e aí você consegue. Então você vai passar a vida inteira tentando caracterizar as partes para depois tentar entender